Fala galera, sou o Ramon da Pareto e hoje eu vou ensinar como otimizar campanhas no Google e Facebook Ads. Existem apenas 6 tipos de otimização. E aí eu vou exemplificar as principais atividades dentro de cada um desses tipos e deixar tudo mais fácil para você quando você entrar numa conta de Google, Facebook Ads, saber exatamente o que você tem que fazer para melhorar a sua performance. Vamos aos 6 tipos de otimização. A gente tem otimização de orçamento, otimização de lance, exclusão e negativação de segmentos, inclusão de segmentos, otimização de anúncios e otimização de conta. Todos os tipos de atividade de otimização se encaixam em alguma dessas 6 categorias. Aí a gente vai explicar por que a gente categorizou dessa forma e dar alguns exemplos mais importantes dessas atividades. Como primeiro tipo de otimização, a gente escolheu gestão de orçamento. Gestão de orçamento é uma coisa que é necessária para qualquer empresa, independente do canal que ela use e por aí vai. Dentro de gestão de orçamento, a gente vê 3 atividades que são mais importantes. Primeira é mexer no orçamento diário nível campanha do Google. A outra é mexer no orçamento no nível campanha ou no nível AdSet no Facebook. Aí depende se você usa a estratégia de CBO ou não. E a outra é a gestão multicanal. Ou seja, justamente você tem um orçamento da empresa, né? Sempre tem um orçamento para o mês global. E aí, como você vai distribuir isso para o Google, para o Facebook? Quanto que você põe numa campanha de rede de pesquisa do Google, uma campanha de shopping do Google, ou numa campanha de catálogo no Facebook, uma campanha mais tradicional do Facebook? Como você faz essa distribuição? Então essa é a parte de otimização de orçamento, que também é crucial e talvez é mais desafiadora hoje em dia, porque envolve modelo de atribuição, essa compreensão consolidada de qual resultado Google, Facebook está trazendo e por aí vai. Então, a gente elencou essas 3 como as mais importantes para você focar no seu dia a dia quando você está falando de otimização de orçamento. Agora, falando de otimização de lance, a gente elencou aqui as atividades mais importantes, as mais votadas aí pelos nossos gestores de conta da Pareto, e a primeira delas foi alteração de valor desejado para Google Ads. Isso aí você tem esse parâmetro quando você define uma campanha no Smart Bidding com uma estratégia de lance como CPA desejado ou ROAS desejado. Até também como maximizar clique, parcela de impressão desejada, enfim, e várias outras. Só tem uma que é mais automatizada e que não tem nenhum parâmetro desse, que é a maximizar a conversão. Fora essa, as outras você tem parâmetros que você pode configurar para definir o quanto o Google vai dar mais ou menos no lance do leilão. Agora, o análogo no Facebook são as alterações que você pode fazer no nível AdSet. O Facebook chama isso de controle de custo. Quando você define lá a estratégia de lance, tem como se afetar diretamente o quanto o Facebook vai pagar nos lances do leilão. E como você faz isso? Tem 3 parâmetros ali que você pode escolher. Você tem o limite de custo, e aí quando ele fala custo, é custo da conversão, do tipo de resultado. O limite de lance e, por último, o custo-alvo, que é o análogo ao CPA desejado lá na campanha de Smart Bidding. Além disso, você também tem aqueles limites mínimo e máximo de gasto diário do AdSet. Isso é legal também para quando você está misturando AdSet de tamanhos diferentes, isso não é aconselhável, mas se tiver que fazer isso, você tem esse parâmetro também que permite esse controle maior. Por fim, a outra atividade que a gente elencou são os modificadores de lance. Eles funcionam um pouquinho diferentes ali para Google e Facebook. No Google, muita gente até não sabe disso, mas tem muitos modificadores de lance que funcionam ainda com Smart Bidding, dependendo da estratégia de lance que você escolhe. Por exemplo, ajuste por dispositivo funciona para qualquer estratégia de lance. Aí funciona de forma diferente dependendo de qual é. Para algumas você só pode botar 0 ou 100% e para outras você de fato consegue botar ajustes mais finos, de mais ou menos 20%, por exemplo. E aí nós temos outros modificadores de lance, geolocalização, faixa etária, gênero, hora e dia da semana e por aí vai. Agora, para Facebook, os modificadores de lance um pouquinho mais complicados. Você consegue fazer ajustes até de mais ou menos X%, por exemplo, para gênero, só que isso você consegue via API. Na verdade, mesmo via API, você tem ele é até modularizado, tem até um range que vai de 0 a 10, aí você escolhe esse fator multiplicador que você vai usar para aquele segmento, masculino, feminino, ou faixa etária e por aí vai. E agora, se você quiser fazer diretamente pela interface, aí é basicamente
como eu comentei agora há pouco, o dispositivo, né? Tem como você fazer, né, 0% ou 100%, você excluir, que aí acaba entrando no outro tipo de otimização, que é a exclusão de segmento, que a gente vai falar agora. Falando do quarto tipo de otimização, exclusão e negativação de segmentos. Nele, a gente separou algumas atividades muito importantes. Quem faz Google Display pode excluir canais. E aí, quando a gente entra nesse mundo de canais, a gente vê muito desperdício em canais infantis, que para a maioria dos anunciantes não serve, não traz tráfego qualificado. Exclusão de canais fraudulentos, isso é muito importante, porque, infelizmente, né, nesse mundo do Google Display, de programática e tudo mais, tem muita fraude, ou seja, sites que recebem acessos de robô, né, de bots, e trazem, obviamente, tráfego muito desqualificado para você, só fazem você gastar dinheiro. Mobile apps. Mobile apps é o anúncio aparecendo em joguinhos de celular. E muitos jogos também, muitas formas, né, de anunciar nesses aplicativos forçam, né, o usuário a clicar em anúncio em troca de alguma coisa, enfim, geralmente não traz uma pessoa muito interessada. Então também isso a gente vê campanhas, né, torrando muito dinheiro nesse tipo de canal. Então também é importante olhar para esses mobile apps e excluir esses joguinhos. E aí também dentro disso tem joguinhos infantis, então obviamente para a maioria também não traz um tráfego qualificado. Essa exclusão toda de canais é uma atividade muito importante para quem faz Google Display. E quando a gente vai para Facebook, por exemplo, a gente não tem a facilidade, né, como eu falei anteriormente, só via API você consegue aplicar modificadores de lance, então te resta excluir ou negativar esses segmentos. Então, retirar interesses que não estão dando certo, faixa etária, por exemplo, que já gastou muito, está 3, 6 meses tendo custo sem conversão ou sem aquele objetivo, tipo de resultado que você configurou, e vale a pena sim você excluir, afunilar mais a segmentação e testar outras. Para quem tem e-commerce, a gente tem um tipo de atividade também muito valiosa, que é olhar para o Google Shopping ou para catálogo de produtos no Facebook. Tá? Então, quando você cria as campanhas lá, você usa aquele seu feed, né, geralmente XML, para alimentar essas campanhas. E acaba que, a maioria dos casos, você põe todas as categorias ou todos os produtos, e quando você vai ver, na campanha tem muitos produtos que gastam muita verba e não convertem nada. Então, um tipo de atividade é excluir esses produtos que já gastaram, né, o suficiente para provar que não performam e aí manter apenas os que estão dando certo. Então, exclusão de produto ou até categoria nos dois canais é muito importante. Por fim, temos negativação de termos de pesquisa nesse tipo de otimização. É muito importante, né, obviamente, no Google Search, você analisar as palavras-chave que você está comprando, ver os termos que estão imprimindo para elas e ver aqueles termos que estão com alto custo e às vezes é bastante tempo gastando e sem trazer conversão. Então, diria até que uma frequência semanal é importante aí, pelo menos dar um double check e ver se não tem nenhum termo imprimindo, que passou a imprimir muito mais ou gastar muito mais, e comprometendo o orçamento da sua campanha. Nesse quinto tipo de otimização, né, que é inclusão de segmentos, nós separamos 4 principais atividades. Tá? A gente separou, inclusive, né, essa parte de otimização de inclusão e de exclusão pela relevância delas no dia a dia. Então, vamos lá. De inclusão, você tem como incluir mais interesses nas suas campanhas. Então, muitos anunciantes começam já bem afunilados suas campanhas, né, por determinados segmentos demográficos, geográficos e de interesse. Então, quando ela está dando certo, é bacana tentar explorar, expandir essa campanha que ela pode continuar mantendo o ROAS, o CPA desejado e permitir que você invista mais. Então, de interesse, você tem, né, no Facebook diversos tipos de interesse. É bacana lá você testar bem a busca, né, fazer bastante pesquisa ali para achar aqueles interesses que a maioria dos anunciantes não usa. E no Google Display também tem vários tipos de público-alvo que você pode atingir ali. Tem até mais que o Google fala de in-market, que já é um público mais intencionado a compra. Aí tem os públicos de afinidade, tem públicos, por exemplo, que você pode criar de novos usuários, que está até relacionado com a outra atividade, que é incluir listas de remarketing. Então você pode, lista de remarketing, né? Quem acessou o site nos últimos 90 dias, quem chegou no carrinho e não comprou. Tem várias formas de você fazer o remarketing. Quem assistiu um vídeo seu no YouTube e ainda não acessou o site, isso dá para fazer no Google. Então dá para fazer esse remarketing e com esse remarketing você criar no Google públicos similares e no Facebook lookalike.
E aí você cria públicos de novos usuários similares àqueles, muito mais amplos, que aí você pode adicionar também. Além disso, você tem a inclusão de segmentos demográficos. Então, por exemplo, né, como eu falei, muitas vezes uma marca de moda já sabe que o público dela, a maioria é masculino, é uma faixa etária XYZ. Então, geralmente o anunciante começa com essa segmentação. Mas dando certo, pode expandir para um público feminino. A gente tem casos aqui dentro da Pareto de empresas que tinham assim, um público muito forte masculino, era roupa masculina, mas online o público feminino respondia muito bem. Né? Aí pode ser qualquer motivo, o fato é que, como testamos para o público feminino, começou a performar muito melhor. A quarta atividade é a inclusão de segmentos geográficos. Né? Também empresas costumam adicionar as campanhas apenas para alguns estados ou regiões. Mas, de novo, dando certo aquelas campanhas ou querendo aumentar muito o investimento em mídia paga, você vai lá e testa outras regiões que você não conhece e podem sim ter um público-alvo, né, que gasta bem online e vai converter para sua marca. E naturalmente, como a gente falou de negativação de termo, também tem, acabou sendo a quinta aí, né? A quinta atividade, que é a inclusão de novos termos como palavra-chave. Tá? Isso é muito bacana, por exemplo, você pode criar campanhas de DSA ou campanhas com palavras-chave mais amplas e usá-las para gerar termos, né, que convertem bem, e você pode adicionar esses termos mais específicos como palavra-chave de frase ou exata. Então, isso é uma atividade extremamente importante para quem investe bastante aí na rede de pesquisa do Google. Agora, falando de otimização de anúncios, nós elencamos 4 atividades. A primeira delas é a otimização olhando para os melhores títulos e descrições, de acordo com o objetivo da campanha. Isso serve tanto para Google quanto para Facebook. Então, por exemplo, se eu tenho uma campanha que é focada em conversão, eu quero analisar, posso analisar o título, né, que tem lá no... Mesmo se você usa um banner ou qualquer criativo assim no Facebook, você tem um título. Mesma coisa no Google, você tem o título 1, o título 2 no anúncio em texto. Né? Então, qual é a ideia? Você pegar os melhores títulos das campanhas de conversão e que tem volume relevante e usar esses títulos para substituir nas outras campanhas, outros anúncios que não contêm esses títulos. Tá? Isso é muito importante porque dá uma visibilidade muito boa do que tem funcionado melhor até nível conta, né? Até múltiplas contas. No caso, você pegando os melhores títulos de Google, Facebook, você analisando esse dado para poder definir aquele criativo ideal. Agora, as outras 3 atividades, a gente tem o teste AB de anúncio. Então, é basicamente você comparar 2 criativos, seja em texto, seja em imagem, seja em vídeo, e definir qual teve um desempenho melhor. Nesse ponto, vale ressaltar que não dá para fazer a olho nu. Né? Existem testes estatísticos para concluir, de fato, né, como um teste AB deve ser feito, e de fato um anúncio é melhor do que outro, com relevância estatística, 90%, 95% de relevância estatística. Então é importante essa parte de análise para fazer essa otimização de anúncio. Uma análise um pouquinho mais rebuscada, mas faz toda a diferença para você não tomar a decisão errada e pausar o anúncio que poderia ter sido o melhor ao longo de muito tempo da sua campanha. E mais um ponto muito importante nessa parte de teste AB. É muito comum a galera falar, vou fazer teste AB, então você tem que mudar uma coisinha, né? Uma coisinha de um banner para outro, para poder saber que é aquilo que fez a diferença. Já vou mudar a cor do botão, a cor do fundo, ou uma chamada, o texto do banner vai ser diferente para um, o resto vai ser tudo igual, né? E para poder comparar isso. Só que, para mim, isso é um erro. Por quê? Porque assim você demora muito para ter resultado. Minha dica é, você primeiro pega um anúncio, compara com outro muito diferente. Por exemplo, no nosso caso da Pareto, a gente põe um banner mostrando um print da plataforma com uma chamada diferente, uma cor diferente, contra outro banner mostrando uma pessoa no computador com uma outra chamada e uma outra cor. Porque aí sim, eu sei que eu tenho mais chance de achar o anúncio que é campeão. Entendeu? Então, se eu faço pequenas diferenças, você pode estar seguindo primeiro num caminho que você ainda nem sabe se é o caminho certo e já está querendo afunilar nesse ponto e não vai ter mudança de resultado, você não vai realmente ver que um anúncio foi muito melhor que o outro. Então, minha dica é, comece com diferenças grandes entre os banners e aí depois que você pegar o ganhador, você vai afunilando. Aí sim você vai pegando, pô, beleza, então é o print da plataforma que dá mais resultado com essa chamada e essa cor. Então eu vou fazer uma variação em cima dessa variação que ganhou. Aí você vai afunilando, no final das contas você vai saber qual é a melhor cor, qual é a melhor chamada,
né? Ou qual é o melhor tipo de imagem para você usar, né? Mas dessa forma é o melhor caminho, porque é o caminho mais rápido para chegar numa diferença grande de resultado. A terceira atividade é a otimização pelo formato de criativo, tá? Ela funciona também para Google, lá em Google Display, mas é mais relevante ainda hoje em dia no Facebook e no Instagram, né? E obviamente vai ser importante para qualquer outra rede social, como TikTok, Twitter e outros, LinkedIn, que estiver usando. Então, falando especificamente do mundo de Google, Facebook, Instagram. No Facebook, Instagram, como já tem uma variedade enorme, né, de formatos criativos, você tem banner, carrossel, collection, pode usar GIF, vídeo, tem stories e por aí vai. Então já tem muitos tipos e né, mesmo dentro de cada plataforma, como Instagram e Facebook, você tem variações de formato. Então é importante você analisar qual formato está funcionando melhor para você. Isso é bacana também porque você pode, em diferentes campanhas, analisar o formato. Então você pode analisar isso mais em massa. Isso é bem bacana porque mexe muito no ponteiro, sabe? Dá muita diferença de performance. Você acha qual o formato que funciona melhor para o seu segmento, para a sua conta. E tem uma particularidade que é exclusiva do Google para a rede de pesquisa, que são as extensões de anúncio. Lá você tem site link, frase de destaque, extensão de ligação, extensão de promoção, vários outros tipos. É importante porque se você consegue fazer boas extensões, o Google vai lá no resultado de pesquisa e mostra essas extensões e você ganha mais espaço no resultado de busca. E para celular isso é muito relevante, você tem menor tamanho de tela, né? Então, aquele seu anúncio fica mais destacado ainda, às vezes ocupa a tela inteira do usuário. Então, isso é muito bom e faz com que você ganhe muito mais cliques sem pagar mais, né, para o Google. Então, aumenta a CTR, melhora o índice de qualidade, paga menos pelo lance, né? Aquela história toda que a gente já sabe. O sexto e último tipo de otimização é a otimização de conta. Tá? Por que ela é importante? Porque ela mexe com o rastreio de conversão. Tá? E isso, geralmente, as empresas criam na primeira vez, né, quando criam a conta de Google, de Facebook, vai lá no Google Tag Manager, configura as tags, põe os scripts e tudo mais, e depois não mexe muito. Mas tem muita coisa para fazer ali e dá para aprimorar bastante. O primeiro exemplo, acho que até o melhor de todos aí, é em relação ao próprio pixel do Facebook. Lá já há como default, né, o tipo de resultado, visualização de página de destino e visualização de página de conteúdo. Esses são dois tipos de resultado muito importantes para a otimização para quem quer tráfego qualificado, né? Diferente de apenas CPC, ou seja, um clique no anúncio. Então, no Google, por que não fazer isso também? Né? Então, as ações de conversão que tem lá, é possível você criar ações de conversão desse tipo, visualização de página de destino, visualização de página de conteúdo. E aí você também pode usar o Smart Bidding do Google para otimizar, né, de acordo com essas ações de conversão e não mais apenas clique no anúncio. Outra atividade muito importante é analisar o modelo de atribuição. As ações de conversão, né, você pode configurar para cada uma delas o seu próprio modelo de atribuição. Né? No Google, né, você tem último clique, primeiro clique, baseado em posição e você tem orientado a dados. Esse só é habilitado quando você tem um determinado volume de conversões. E aí é importante você ficar de olho, né? Fazer essas ações de conversões terem esse volume suficiente, porque o volume exigido nem é tão alto, para poder habilitar e o Google poder usar o machine learning dele e distribuir as conversões, né, de quem participou daquela jornada. Então ele quebra, né, a conversão e dá uma parte para uma palavra-chave, dá uma parte para um segmento, uma campanha, e consegue trazer um resultado de longo prazo muito melhor. Também, nesse ponto de vista de ação de conversão, você tem como configurar a janela. Né? Então, no Google, você tem a janela até 90 dias, então é importante você analisar o seu volume e modificar a janela conforme aquele seu cenário atual. E no Facebook, agora até com a mudança da iOS, né, ficou mais restrita ainda, agora você pode 7 dias do clique. Então não tem muito o que mexer ali agora, né? Essa mudança é bem recente, mas já está acontecendo e parece que veio para ficar. Então ali você já não tem muita flexibilidade, mas no Google ainda tem. Então é importante se analisar esses 3 pontos, né? Qual ação de conversão você tem ali, explorar cada vez mais novas ações de conversão, janela de conversão, modelo de atribuição.
E uma outra coisa bacana que agora dá para fazer no Google também é você agrupar ações de conversão. Então você não precisa mais agora incluir naquela coluna conversão para que as campanhas otimizem pelo que está ali. Você pode escolher especificamente uma ação de conversão para uma campanha e outras ações, né, outra ação de conversão para outra campanha. Então você pode criar grupos de ação e escolher, na hora de configurar a campanha, qual que você quer usar. Tudo que a gente tem de atividade de otimização, que a gente tem uma automação cobrindo ela, né? Ou seja, é bacana que eventualmente você tendo a oportunidade de usar a nossa plataforma, você já usa a nossa tecnologia, você vai poder entender quais tipos de atividade a Pareto já resolve para você e focar nas outras, né, que ainda são manuais ou até muito difíceis de automatizar, como parte mais estratégica, parte mais de criativo e de criação de campanhas, né, de subida de anúncios. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e nos vemos na próxima.